Olá, meu nome é Edson Borim, sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nessa videoaula a gente vai ver como a gente pode controlar o fluxo de execução de aplicações utilizando instruções da arquitetura RISC-V 32IM. Bom, a agenda dessa videoaula é a seguinte: primeiro a gente vai falar sobre sentenças condicionais, conhecidas como if ou if-else. Depois a gente vai falar sobre laços de repetição, os laços for, while e do while. Depois a gente vai ver como que a gente faz chamada de funções e como que a gente retorna de funções. E por fim, a gente vai fazer alguns exemplos. Bom, a sentença condicional se então, né, ou if then, ela tem esse jeitão aqui em C. Né? Primeiro a gente tem a palavrinha if, né? Aí a gente, entre parênteses, tem uma expressão relacional, né, ou uma expressão booleana, e se essa expressão for verdadeira, a gente executa o bloco then, né, da nossa estrutura if. Se ela for falsa, aí a gente não executa o bloco then. Então, o que a gente tem que fazer aqui, em essência, é verificar se essa condição ela é verdadeira. Se ela for falsa, a gente pula por cima do conjunto de instruções que representa o bloco then, usando a instrução de jump. Tá? Então, vamos ver como é que fica um exemplo, né, nesse caso aqui, escrevendo código de linguagem de montagem. Para a gente ver esse exemplo, a gente vai supor que a variável x ela está no registrador A3 e a variável y está no registrador A4. Tá? Essa foi uma decisão tomada pelo programador, no caso. Muito bem, então como é que a gente faz isso? Bom, primeiro tem um código que vem antes do if, né? Da mesma forma, aqui em linguagem de montagem a gente vai ter um código que vem antes do if. E aí, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, é verificar se essa condição é verdadeira. Se ela não for verdadeira, a gente salta, né, por cima das instruções que compõem o bloco do if, tá? Então, como é que a gente verifica se essa condição é verdadeira? A gente verifica se, como é que a gente verifica se ela é falsa, né? Então, ela só é verdadeira se x é maior ou igual a 10. Então, ela é falsa quando x é menor do que 10. Então, o que a gente faz? A gente carrega o imediato 10, né? Constante 10, um registrador qualquer. Nesse caso aqui, eu optei pelo registrador T1, que é um temporário. E aí a gente salta branch, né? Less than, se o A3 for menor do que o T1. O que significa isso? O A3 é o nosso x. Então, a gente vai saltar se x for menor do que 10, tá? Para o rótulo pula, tá bom? Então, o rótulo pula é um rótulo que a gente colocou aqui, né, logo após a última instrução que compõe o bloco do then, tá? Ou o bloco do if. Dentro do bloco do if só tinha uma única instrução, né, uma única expressão. Essa expressão ela copia o valor de x, né, na variável y. Como a variável y está sendo representada pelo registrador A4, basta a gente copiar o valor de A3 para A4. Tá? Então, esse aqui é o código que implementa essa estrutura aqui, né, em linguagem de montagem do RISC-V. Tá? Bom, então, uma observação muito importante aqui, a gente usou a instrução branch less than, né, que compara o valor de dois registradores e salta para um rótulo-alvo. Importante observar que essa instrução ela compara os valores de RS1 e RS2, supondo que eles estão na representação complemento de 2. Tá? Então, por exemplo, se o primeiro bit, né, o bit número 31, né, o mais significativo desse valor, tiver setado e esse aqui não tiver setado, esse aqui é um número negativo e esse aqui é um positivo. Então, essa expressão ela é verdadeira, porque RS1 é menor do que RS2, tá? Agora, se você está interessado em fazer a comparação, supondo que os números que estão aqui são números sem sinal, então você tem que usar uma instrução diferente, tem que usar BLTU. Tá? Então, quando você estiver traduzindo um código em C, né, para a linguagem de montagem, você tem que olhar para o tipo das variáveis. Se a variável x é do tipo int, então você está fazendo uma comparação com sinal. Se ela é do tipo unsigned int, então essa comparação aqui ela tem que ser feita sem sinal. E aí você tem que usar a instrução BLTU. Tá? Então, os registradores eles armazenam uma sequência de bits. É importante lembrar que essa sequência de bits, né, o registrador não sabe, não tem informação se aquele ali é um número com sinal ou sem sinal. Quem determina como aquela sequência de bits vai ser usada, ou seja, se ela vai ser interpretada como um número na representação com sinal ou sem sinal, é a instrução. Então você tem que escolher a instrução correta.
tá? Tem algumas operações que o resultado é o mesmo, independente de ser um número na representação com sinal ou sem sinal. Um exemplo é a soma. Então, quando você soma dois números, não importa se é na representação com sinal ou na representação sem sinal, a sequência de bits resultante é a mesma. Então, existe apenas uma única instrução de soma, né, no processador. A gente não precisa diferenciar entre soma com e sem sinal. No entanto, tem operações como as de comparação, né, que precisam levar em consideração essa informação. Então, elas têm duas versões, uma com e uma sem sinal. Geralmente, no caso do RISC-V, as instruções que precisam, né, diferenciar se o número é com ou sem sinal, né, a gente vê uma versão da instrução com o sufixo U, que significa unsigned, ou sem sinal. Bom, nesse caso aqui, então, né, essas duas instruções, né, essa que carregou a constante 10 no registrador T1, né, e essa que salta, ela corresponde ao teste, tá, do if. E a instrução que está em verde aqui corresponde ao corpo do DEM. Se eu tivesse mais sentenças aqui dentro, bastaria eu adicionar mais instruções dentro dessa caixinha verde aqui. Bom, vamos ver uma outra versão agora da expressão if, né? É a expressão if then else. Nesse caso, a gente novamente tem uma expressão booleana que é avaliada. Se for verdadeira, a gente vai executar as expressões que estão dentro do corpo then, né? Ou seja, no caso de C, que estão entre os colchetes aqui, né, logo após o if. Se essa expressão for falsa, então a gente tem que executar as expressões que estão dentro do corpo else. Tá? Então, como que a gente implementa isso? Bom, a parte inicial é muito parecida. A gente basicamente verifica se a expressão é falsa. Se ela for falsa, a gente salta por cima. Agora, se ela for verdadeira, né, aí a gente executa o corpo do if, da mesma forma como a gente fez. A diferença é que quando a gente terminar de executar o corpo do if, a gente não pode continuar executando o código normalmente, senão a gente vai acabar executando o código do else, o corpo do else. Então a gente tem que saltar por cima do corpo do else, tá? E agora, quando a gente verificar que essa condição é falsa, a gente não vai saltar por cima de tudo, a gente só vai saltar por cima do código do then, de forma que a gente alcance o código do else. Então, nesse exemplo aqui, né, supondo novamente que x está em A1 e y está em A2, né, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar a constante 10 num registrador qualquer. Nesse exemplo aqui eu usei o registrador T3. E aí, né, novamente, estou supondo agora que x é uma variável com sinal, então eu vou usar branchless less than, e vou comparar o valor de x, que está em A1, com o valor de 10, né, que está em T3, e se x for menor do que 10, eu vou saltar para o rótulo else. Tá? Se não, eu continuo a execução aqui e eu executo o corpo do then. Neste caso em particular, a expressão que a gente tem aqui no then é y recebe y mais 1. Como o y está em A2, a gente converte esse código facilmente para a linguagem de montagem usando uma instrução de soma com imediato. Então a gente soma o conteúdo de A2 com 1 e grava em A2. Tá? Quando termina o código do then, a gente não pode continuar executando, como eu falei, senão a gente vai acabar executando o código do else. Então o que a gente faz? A gente coloca uma instrução de salto aqui, um jump, por cima do else. Né? Então o que eu fiz aqui, eu coloquei uma instrução de jump para o rótulo continue, né, cont, e eu coloquei um rótulo cont lá embaixo, após o else. Bom, já o código do else, né, que vai ser executado caso aquela expressão booleana seja falsa, né, novamente é uma sequência de instruções que implementam as expressões que estão dentro desse bloco. Né? Nesse caso em particular é muito simples, o bloco ele simplesmente tem uma única expressão que copia o valor de x em y, né? Como x está em A1 e y está em A2, então a gente só precisa, a gente pode traduzir isso aí simplesmente usando uma instrução move, que copia o valor de um registrador para outro. Vocês podem observar aqui novamente que a expressão booleana, né, ela foi avaliada usando duas instruções, tá? E o salto também inicial foi comparado, né, com essas duas instruções, foi executado com essas duas instruções. A gente tem um bloco then, que está dentro da caixinha verde aqui. Nesse caso em particular, foi um código bem simples, a gente conseguiu traduzir ele com apenas uma única instrução. No entanto, se tivesse mais expressões aqui, ou a gente precisasse de mais instruções, seria simplesmente adicionar mais instruções nessa região aqui, né, dentro dessa caixinha verde. E no caso do else, novamente, né, a gente tem um bloco que também foi
traduzido com apenas uma única instrução, mas se a gente precisasse colocar mais instruções aqui, bastaria adicionar as instruções dentro dessa caixinha azul aqui. E se a nossa expressão booleana ela for um pouquinho mais sofisticada, né? Não for simplesmente comparar uma variável com um valor, né? Nesse caso aqui, olha só, a gente executa o bloco do if, né? O bloco then, se x for maior ou igual a 10 e y for menor que 20. Então, como é que a gente faz duas comparações assim, né? Bom, em C, a gente avalia, né, essa expressão aqui numa certa ordem, tá? Então, como é um E, a gente vai primeiro avaliar esse lado da expressão. Se esse lado da expressão for falso, a gente nem vai avaliar o restante, porque o resultado total já é falso. Então, a gente só vai avaliar isso aqui. Se for falso, a gente salta por cima do bloco e continua a execução. Se ele for verdadeiro, bom, então isso é um sinal de que a gente deve continuar avaliando a expressão booleana, e aí a gente vem e avalia essa aqui. Tá? Bom, esse código aqui ele ilustra essa situação. Então, a gente avalia primeiro essa parte. Como é que a gente faz isso? A gente carrega a constante 10 no registrador T1, depois a gente salta por cima do nosso bloco then se o A1, que é x aqui nesse caso, né, for maior, for menor do que 10. Né? Então, se x for menor do que 10, quer dizer que isso aqui é falso. Tá? Então, a gente já salta e não verifica o restante da expressão. Se não, a gente continua verificando o restante da expressão. A gente carrega o valor 20 em T1 e aí a gente salta, né, se y for maior ou igual a 20, né? Porque é a situação onde essa parte da expressão é falsa, tá? Então a gente só deve executar isso aqui se y for menor que 20, ou seja, se y for maior ou igual a 20, a gente deve saltar. Bom, e aí a gente implementa o corpo do laço, caso, né, nenhuma dessas duas partes tenha tornado a condição inválida. Novamente aqui eu coloquei as caixinhas coloridas para mostrar, né, que parte do código está implementando que parte da verificação. Então a caixinha azul está verificando se x é maior ou igual a 10, né? E a caixinha amarela está verificando se y é menor que 20. Caso contrário, a gente salta. Tá? E a caixinha verde tem as instruções que implementam o corpo do if aqui. Caso a condição aqui seja um ou em vez de um e, em C a semântica diz que se a primeira parte for verdadeira, você já pode saltar aqui para dentro e executar os comandos do then. Não precisa verificar a segunda parte. Você só faz isso se a primeira parte for falsa. Tá? Muito bem. Então, com isso, a gente consegue construir sentenças condicionais. If, then, else. Agora vamos falar um pouquinho sobre laços de repetição. Bom, esse é um exemplo de um laço de repetição while na linguagem C ou em C++. Tá? Então, no caso do while, a gente tem a palavrinha while, aí a gente tem uma expressão booleana, né? Nesse caso aqui é uma expressão relacional, e aí a gente tem o corpo do laço. O corpo do laço ele é executado repetidamente enquanto essa expressão booleana for verdadeira. E ela é testada, né, assim que a gente chega no laço e toda vez que a gente termina uma iteração. A gente volta aqui e testa novamente, se ela continua verdadeira, a gente executa a próxima iteração. Volta aqui, testa novamente, executa a próxima iteração, e assim por diante. Neste exemplo aqui em particular, eu criei uma variável i, né, com valor 0, e enquanto o i for menor do que 20, eu somo o valor 3 na variável y, e aí eu incremento a variável i. Então, como é que a gente implementa isso aqui em linguagem de montagem? Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Como eu falei, a gente tem uma expressão booleana, né? Enquanto ela é verdadeira, esse laço é executado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se essa expressão booleana é verdadeira. Se ela for falsa, a gente salta por cima do corpo do laço e continua a execução. Se ela for verdadeira, a gente executa o corpo do laço, mas aqui no final, diferente do if, né, a gente não continua executando o programa. A gente volta para cá e testa de novo. Tá? Então a diferença entre o while e o if é essa, que quando a gente termina o corpo do while, a gente tem que saltar de novo para o trecho de código que verifica a condição de repetição e verificar se é verdadeira. Se for verdadeira, a gente executa de novo. Tá? Fica executando até que essa condição se torne falsa. Muito bem. Então, neste caso aqui, ela vai se tornar falsa quando o i for maior ou igual a 20. Então, como é que a gente expressa isso em linguagem de montagem? Tá? Novamente, a gente vai supor que a variável i está no A1
e a variável y está em A2, tá? Esses dois registradores. A gente vai carregar, a gente vai implementar essa instrução que vem antes do while, usando a instrução li. Então a gente vai carregar o valor 0 em A1. Muito bem, então i recebe 0, tá? Aí a gente vai colocar um rótulo enquanto, né? Poderia ser o while aqui, é o rótulo que marca o início do laço para a gente saltar de volta para cá. E aí a gente vai fazer o teste para verificar se a gente deve executar o corpo do laço. Como é que a gente verifica isso? A gente compara o i com 20, se ele for maior ou igual, a gente salta por cima do corpo, tá? Então a gente carrega o valor 20 no registrador T1 e a gente salta branch greater equal, né? Se o A1 for maior do que T1, a gente está saltando aqui para um rótulo que eu chamei de conte. Tá? Se não for maior ou igual, então o que a gente faz? A gente executa o corpo do laço. Nesse caso em particular, né, a implementação do corpo do laço ela pode ser feita com duas instruções. A primeira ela soma, né, ao registrador A2 o valor 3, que equivale a somar a variável y o valor 3, né, e gravar o resultado em y. E depois a gente incrementa, né, o valor de i, que está no registrador A1, tá, usando a instrução ADDI. Uma vez que a gente termina o corpo do laço, né, como eu falei, a gente tem que voltar aqui e testar novamente a condição de parada. Né? A gente faz isso com uma única instrução de salto não condicional, é um jump, né? E a gente faz ela saltar para o rótulo enquanto, que marca o início do laço. Então, depois de executar essa instrução, o fluxo de execução vem para cá e ele testa novamente a condição do laço. Se ela for verdadeira, né, a gente executa de novo e assim por diante. A gente fica executando isso aqui até essa instrução aqui determinar que A1 é maior ou igual a 20. Tá? Ou seja, que I é maior ou igual a 20. Aí a gente salta e sai do laço. Novamente eu coloquei as caixinhas coloridas aqui para mostrar a parte do código. Tá? Então, o teste de saída do laço, né, ele é feito com o código que está aqui dentro da caixinha amarela. Basicamente a gente está comparando o valor de i com 20, se ele for maior ou igual a gente salta, sai do laço. Tá? Se não, a gente continua o fluxo de execução normalmente, né, entrando na caixinha verde aqui, e a caixinha verde tem um conjunto de instruções que implementa o corpo do laço while. Tá? Uma vez que acabou o corpo do laço while, aí a gente tem uma instrução de salto incondicional para voltar para o início do laço. Bom, como é que a gente faz com laços de repetição for? Né? Então, for ele é um pouquinho diferente do while, né? O laço for ele tem você usa a palavrinha for e aí você tem uma lista com 3 expressões. A primeira expressão é uma expressão de inicialização, que ela é executada uma única vez antes de você começar o laço. A segunda expressão é uma expressão booleana que verifica a condição de parada do laço, ou a condição para que o laço continue se repetindo. Tá? E a última expressão é uma expressão de atualização que é executada sempre no final de cada iteração do laço. Tá? Então, nesse caso em particular, essa aqui é uma assinatura muito comum, a gente utiliza uma variável, né, do tipo inteira ou unsigned, né, com uma variável que a gente chama de variável de indução. Essa variável a gente geralmente inicializa ela com um valor 0, não necessariamente é 0, mas geralmente é 0. A gente verifica se ela é menor ou menor ou igual a uma certa constante ou outra variável, e aí a cada iteração do laço a gente incrementa ela. Né? Pode ser que você incremente ela 2 unidades ou 4 unidades, mas o mais comum é incrementar ela de 1 unidade. E aí esse laço ele itera, né, várias vezes até que essa condição aqui seja falsa. Tá? Então nesse exemplo aqui em particular eu tenho um laço, né, onde o i é inicializado com 0, o i é uma variável novamente inteira, e enquanto o i for menor do que 10, eu vou incrementando o i, né? E o corpo do laço o que ele faz é fazer y recebe y mais 2. Supondo que i está em A2 e que y está em, perdão, que i está em A1 e que y está em A2, este é o código que implementa essa estrutura. Inicialmente, a gente inicializa a variável i, ou seja, a gente implementa essa expressão, a expressão de inicialização. Tá? Então, a gente está colocando o valor 0 no registrador A1, que representa a variável i. Então, i recebe 1. Depois, a gente coloca o rótulo do laço, que é o lugar para onde a gente vai saltar para ficar repetindo. Tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente faz dentro do laço de repetição é verificar se a condição de parada se a condição de repetição é verdadeira. Tá? Então, em particular, nesse caso, o que a gente vai fazer é
Se a condição for falsa, a gente salta. Em que situação que ela é falsa? Quando i for maior ou igual a 10 aqui, né? Então a gente vai carregar a constante 10 no registrador T1, né? E aí a gente vai saltar se o A1 for maior ou igual a T1, ou seja, se o A1, que é i, for maior ou igual a 10. Então a gente vai saltar para o rótulo cont, que é um rótulo que eu criei aqui para marcar onde a gente deve continuar a execução caso o laço deva ser interrompido. Tá? Então, se for maior ou igual a 10, a gente salta para cont e continua o programa aqui embaixo. Se não, a gente executa o corpo do laço. O que tem no corpo do laço? Y recebe y mais 2. Essa aqui é a instrução que implementa o corpo desse laço. Uma vez que a gente terminou o corpo do laço, tem duas coisas que a gente faz no laço for. A gente implementa a expressão de atualização, nesse caso é i++. Como que a gente implementa i++? Estou incrementando o i, né? Então eu posso usar uma única instrução de soma com imediato, né? Para incrementar a registradora 1, que representa a variável i aqui. E depois a gente salta novamente para o início do laço, né, com uma instrução de salto, com instrução de jump, para que o processo possa se repetir, ou seja, a gente verifique novamente se a condição de continuar o laço é verdadeira, né, e se sim, a gente possa executar a próxima iteração. Eu coloquei caixinhas coloridas aqui para mostrar, né, para indicar cada trecho de código. Então, a caixinha azul contém o código de inicialização do laço for, observando que tem que ficar fora, tá, do laço de repetição, porque ele só pode ser executado uma única vez e tem que ser logo antes do for. A caixinha amarela é a caixinha que contém a expressão booleana, que verificará se a gente deve continuar a execução do laço for. Então, nesse caso aqui em particular, foi uma expressão simples, a gente conseguiu implementar com duas instruções. A caixinha verde, ela contém o código, né, do corpo do laço. Nesse caso em particular, foi um código bem simples, com uma única instrução, mas a gente poderia ter dezenas de expressões aqui, né, e dezenas de instruções, ou centenas de instruções aqui. Basta ir adicionando uma após a outra aqui. E aí, né, o laço for, diferente do laço while, ele tem ainda mais uma expressão que deve ser executada sempre no final de cada iteração. Nesse caso é uma expressão que incrementa o i, né, a gente chama ela de expressão de atualização. E novamente, nesse caso em particular, ficou bem simples, a gente simplesmente incrementa o valor do registrador A1, né, que representa a variável i, usando a instrução ADDI. Por fim, a gente salta novamente para o rótulo for, para que a gente possa testar a condição de execução do laço novamente, né, e fica aqui executando isso até que essa condição seja falsa, né, ou seja, que i seja maior ou igual a 10, nesse caso aqui, que é o que nesse caso ele vai saltar para o rótulo cont e vai deixar o laço. Bom, um outro tipo de laço é o laço do while, né? O laço do while, ele é parecido com o laço while, só que a diferença dele é que o teste de parada, né, ele não é feito no começo da iteração, ele é feito no final. Então isso implica que a gente executa sempre, né, a primeira iteração é sempre executada. Tá? Então como que funciona o laço do while? Você tem a palavrinha do, aí você abre chaves, escreve o corpo do laço, e aí no final você fecha chaves, escreve o while e a condição para a repetição. Se essa condição for verdadeira, a gente salta para o início do laço, né, e executa de novo a iteração. Se ela for falsa, a gente simplesmente continua a execução do código. Tá? Então, eu vou dar um espaço agora para que você tente implementar esse código aqui em linguagem de montagem do RISC-V. Né? Então eu sugiro que você pause o vídeo agora e tente resolver esse problema com base no que a gente viu nos laços for e while. Você pode supor que a variável i está em A1 e a variável y está em A2. Então, sugiro que você pause o vídeo agora porque no próximo slide eu vou mostrar a solução. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver como é que é a solução desse exercício. Bom, a gente sabe que i está em A1 e y está em A2. Então, qual é a primeira coisa que tem que ser feita aqui? A gente precisa inicializar a variável i. Né? Primeiro, vem todo o código que está antes, né?
Então, está representado aqui com pontinho, pontinho, pontinho. Como é que a gente inicializa a variável i? Como ela está no registrador A1, a gente usa a instrução load immediate, A1, e coloca o valor 0 lá. Ok? Muito bem. Aí, a gente tem o laço de repetição. Tá? Então, agora, o código que vai vir aqui, ele vai ser repetido. Né? Ele pode ser repetido. Então, para a gente permitir com que ele seja repetido, a gente vai colocar um laço aqui. Perdão, a gente vai colocar um rótulo para que a gente possa saltar para cá. Então, agora a gente vai colocar um rótulo que eu vou chamar de do. Tá? Bom, o que a gente faz agora? A gente coloca o corpo do laço. Tá? Então, como é que a gente implementa essa expressão aqui? A variável y está mapeada no registrador A2, então basta eu adicionar 2 ao valor do registrador A2. Então, posso fazer isso com a instrução ADDI, né? ADDI A2,2,2. Estou somando 2 ao valor que está em A2 e gravando o resultado em A2. Tá? Bom, agora a próxima expressão é i recebe i mais 1. A mesma coisa, né? Eu posso usar a instrução ADDI para somar o conteúdo de A1 com 1. Tá? Vou colocar aqui, i recebe i mais 1, comentário, né? Y recebe y mais 2. Tá? Muito bem. Agora, eu tenho acabou o corpo do laço, né? Eram basicamente essas duas expressões. O que eu tenho aqui é o teste de parada do laço. Né? Então esse laço ele deve se repetir enquanto i for menor do que 10. Tá? Uma coisa curiosa aqui é que nos laços anteriores a gente testava se essa condição era falsa, e se ela fosse falsa a gente saltava por cima. Né? Nesse caso aqui em particular a gente vai testar se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira a gente salta para trás. Né? Se ela for falsa a gente simplesmente deixa o fluxo continuar naturalmente. Tá? Então em que situações em que essa expressão é verdadeira? Quando o i for menor do que 10. Então a gente precisa ter um registrador com valor 10, tá? Load immediate, vou usar o T1 aqui. E vou colocar o valor 10. Tá? E a gente vai saltar para o do, né? Então a gente vai saltar para um rótulo do, em que situação? Quando o valor de i, que está em A1, né? A gente vai comparar ele com T1, for o quê? Quando ele for menor do que 10. Então, less than. Estou supondo novamente que a variável i é uma variável do tipo inteiro. Então, a gente vai usar a instrução BLT que compara valores supondo que eles têm sinal. Tá? Muito bem. E aí a gente termina o laço. Tá? Continua, né, o código aqui logo após o laço. Então, como vocês observaram aqui, né, a gente não precisou daquela instrução de salto para trás, aquele jump. A gente está usando o próprio salto, que checa se a gente deve sair do laço ou não, para saltar para trás. Então, esse laço ele é um pouco mais eficiente do que os outros. É claro que, neste caso em particular, a gente sempre executa a primeira iteração. Né? Então, nem sempre é possível usar esse laço. Então, você tem que reestruturar o seu código para que seja possível usar esse laço. Uma outra coisa que aparece aqui, e que apareceu nos outros códigos e eu não comentei ainda, é o seguinte. Como no RISC-V a gente não pode comparar o valor de um registrador com um imediato diretamente, né, na nossa instrução de comparação, a gente tem que carregar a constante que a gente precisa comparar num registrador. No entanto, se esse laço for executado múltiplas vezes, o resultado dessa instrução vai ser sempre a mesma. Ela está sempre colocando o valor 10 em T1. E uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais ficar fazendo novamente, porque eu não estou modificando o valor de T1 dentro desse laço. Então eu não preciso ficar executando essa instrução toda a iteração do meu laço. Eu poderia, então, mover essa instrução para cá, para antes do laço. Tá? E aí eu faria, né, eu colocaria o 10 no registrador T1 apenas uma única vez, em vez de ficar executando isso toda a iteração do laço. Supondo que esse laço aqui execute 1 milhão de vezes, né, a versão anterior, deixa eu botar aqui de volta para mostrar, executaria 4 milhões de instruções. Se eu tirar isso aqui e colocar aqui, essa versão ela executa 3 milhões de instruções, né, mais uma aqui fora. Então, 3 milhões e uma instruções. A versão anterior executa 4 milhões de instruções. Essa operação que eu fiz, que foi trazer uma instrução que sempre produz o mesmo resultado para fora do laço, né, ou seja, jogar ela para antes do laço, é uma otimização que o compilador geralmente faz, chamada de Loop Invariant Code Motion. A gente está fazendo uma movimentação de código que é invariante de loop, ou invariante do laço. Ou seja, cada iteração do laço ela sempre produz o mesmo valor.
Bom, então com isso a gente já sabe implementar laços de repetição utilizando instruções do RISC-V, né? Agora vamos ver como que a gente faz chamada e retorno de funções. Em C ou C++, a gente chama uma função, né, ou uma rotina dessa forma. Você coloca o nome da sua função ou da sua rotina, abre parênteses e coloca a lista de argumentos, fecha parênteses, né? E se essa é uma função, ou seja, ela produz um valor de retorno, né? Então você pode usar ainda a expressão de atribuição para associar o valor sendo retornado com uma variável. Tá? Como que a gente faz isso? Aqui tem alguns elementos importantes. Tem que saber, tem que chamar a função soma e também tem que passar para ela parâmetros, né? E o valor tem que ser retornado em algum lugar, a gente tem que copiar esse valor depois que ele está sendo retornado para a variável i, tá? Bom, então em linguagem de montagem, né, supondo que o i está em A3, e supondo que os parâmetros, né, que a gente vai passar para essa função devem ser passados nos registradores A0 e A1, nota, gente, aqui eu estou supondo que a gente vai passar os parâmetros em A0 e em A1. Como a gente vai ver mais para frente, existe uma convenção para se passar parâmetros para funções. Tá? A forma como a gente está passando parâmetro aqui é compatível com a convenção utilizada, né, pelos compiladores mais conhecidos para RISC-V. Tá? Então a gente já vai começar a usar a convenção aqui, mas eu vou formalizar essa convenção mais para frente. Então, por enquanto, basta a gente saber que os parâmetros, né, 2 e 3, os valores 2 e 3 vão ser passados como parâmetros para a função soma, né, nos registradores A0 e A1. E o retorno dessa função, ele vai aparecer, depois que a gente retornar da função, ele vai aparecer em A0. Tá? Então, a pessoa que vai implementar essa função é a responsabilidade dela se certificar de que na hora que ela retornar da função, o valor de retorno está em A0. No nosso caso, como a gente vai chamar essa função, a gente não está implementando soma aqui, tá? A gente está chamando soma. O que a gente precisa fazer? A gente coloca o valor 2 em A0, coloca o valor 3 em A1, a gente chama, né, salta para o rótulo da função soma, e aí depois que retornar, o código da função soma vai retornar para cá, para essa instrução que vem logo depois do JAL, e aí a gente vai copiar o valor de retorno para o registrador i. Nesse caso aqui é assim, está trocado. Então a gente vai pegar o valor que está em A0, né, que contém o retorno, e vai gravar em A3, que representa a variável i. Bom, a instrução que a gente vai usar aqui é a instrução JAL, tá? Essa instrução é uma instrução que salta e ela faz o que a gente chama de link. Tá? O que é o link? O link é quando você realiza o salto para esse rótulo, antes de você saltar, você pega o endereço de PC mais 4, então PC é o endereço dessa instrução, PC mais 4 é o endereço dessa instrução aqui, ó. Tá? Porque cada instrução do RISC-V ocupa 4 bytes. Então, se uma instrução ocupa, por exemplo, ela está no endereço 8000, ela ocupa os bytes 8000, 8001, 8002, 8003. Isso significa que a próxima instrução ela vai estar no endereço 8004, 8005, 8006, 8007. Supondo que essa instrução esteja no endereço 8000, iniciando-se no endereço 8000, essa aqui iniciando-se no 8004. Então, quando a gente realiza o salto, PC aponta para 8000, porque PC tem o endereço da instrução que está sendo executada. Tá? Então, essa instrução que ela vai pegar é copiar o endereço que é PC mais 4, ou seja, 8004, vai colocar no registrador RA, que é o Return Address, tá? E depois vai saltar para a soma. Com isso, no final da função de soma, né, o programa pode saltar para o endereço que está em RA e isso vai fazer com que a gente volte imediatamente para cá. Tá? Bom, então, como é que fica a implementação dessa função? Né? Então, agora a gente está olhando do outro lado, não de quem está chamando a função soma, mas de quem está implementando. Como eu falei, a convenção aqui é que os parâmetros vão ser passados em A0 e A1 e o retorno tem que ser colocado em A0. Então, a implementação dessa função ela é muito simples. Ela tem um rótulo que identifica ela e que permite com que os outros códigos a chamem, né, com uma instrução de salto. E ela tem um corpo. O corpo dessa função ela faz o quê? Ela está somando os dois parâmetros e está retornando. Né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é somar o valor de A0 com o valor de A1, né, que é onde estão vindo os parâmetros, e gravar o resultado no registrador A0, que é onde a gente deve retornar.
E a gente consegue fazer tudo isso com uma única instrução nesse caso. A gente usa a instrução de soma para somar A0 com A1 e gravar o resultado em A0. Tá? E aí a gente usa a instrução RET para retornar. Tá? A instrução RET, na verdade, é uma pseudo-instrução e ela é convertida pelo montador para a instrução JAL-R X0RA0. O que essa instrução faz? Ela salta para um endereço que é computado a partir do valor de RA mais 0. Lembra que o RA contém agora o que era o PC mais 4 quando a gente chamou essa função? Então a gente vai saltar agora lá para aquela instrução, né, que vem logo depois do JAL, que chamou essa função. E ela pega o PC mais 4 aqui e salva nesse registrador. Então eu estou usando o registrador X0, que é um registrador que você não pode gravar nada lá, tudo é descartado, né? Só para descartar, tá? Então ela salta para o endereço RA mais 0 e grava PC mais 4 no registrador X0, ou seja, descarta PC mais 4. É isso, é assim que a gente chama uma função e é assim que a gente retorna de uma função. E uma função ela é basicamente composta por um rótulo que identifica o ponto de entrada dela, conjunto de instruções e a instrução RET para que o processador possa retornar para o ponto anterior, tá? Usando o conteúdo de RA. Muito bem. Então a gente já viu como implementar sentenças condicionais, laços de repetição, e a gente já viu como chamar e retornar de funções. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Tá. Então o primeiro exemplo aqui é o seguinte, a gente vai traduzir o seguinte programa para a linguagem de montagem do RISC-V 32. Então esse aqui é um programa que ele tem uma variável global, chamada numbers. Essa variável é um vetor com 10 inteiros. E esse programa tem uma função chamada getLargestNumber, que não recebe nenhum argumento e ela retorna um valor do tipo inteiro. O que essa função faz? Ela lê o primeiro elemento daquele vetor lá global, né? Então ele está pegando o elemento 0, de índice 0, e coloca uma variável largest, e aí ele itera usando um laço, né, com i variando de 1, né, até 9, ou seja, enquanto ele for menor do que 10, tá? Tá vendo que a gente está incrementando de 1 em 1. Então, de 1 até 9, a gente verifica se numbers de i, ou seja, se a iésima posição de numbers tiver um valor que é maior do que o nosso largest, então a gente atualiza o largest com o valor de numbers de i. Tá? Fundo, o que a gente está fazendo aqui, a gente está procurando o maior valor dentro daquele vetor de 10 inteiros. Por fim, a gente retorna o maior valor. Como é que a gente retorna? A gente grava ele no registrador A0, tá? Como a gente viu a convenção ali, e aí a gente usa a instrução RET para retornar. Tá? Então eu vou mudar o slide aqui agora. E muito bem, agora eu vou fazer isso aqui passo a passo. Bom, uma variável global tem que ficar na área de dados do programa. E o código, né, o código da função tem que ficar na área de código. Tá? Como que a gente faz isso? A gente utiliza a diretiva .data para dizer que tudo que a gente vai colocar aqui está na área de dados. E a gente utiliza a diretiva .text para dizer que tudo que a gente colocar daqui para baixo está na área de código. Tá? Então, aqui eu vou colocar a declaração da nossa variável global, né? Ou seja, essa variável numbers aqui, tá? Então, vou colocar ela como comentário. Como é que a gente declara uma variável global? Bom, a gente cria um rótulo que tem o mesmo nome da variável global, então nesse caso é numbers, tá? E depois a gente usa uma diretiva para inicializar ou só alocar espaço. Nesse caso em particular, como é uma variável que não está sendo inicializada, tá vendo? Ela só tem um espaço, então a gente pode usar a diretiva skip, .skip. Bom, quantos bytes, note que a diretiva .skip, eu digo para ela quantos bytes a gente vai reservar, né? Ou seja, quantos bytes a gente vai avançar a posição de montagem atual para que aquilo ali fique reservada para essa variável. Então são 40 bytes, porque esse é um vetor com 10 inteiros e cada inteira tem 4 bytes. Então a gente vai saltar 40 bytes. Muito bem. Então a gente acabou de declarar, né, e reservar espaço para a nossa variável numbers, que é um vetor. Agora, a gente vai implementar o código. Tá? Então, a gente usa a diretiva .text para dizer que a partir de agora a gente está trabalhando na seção de código e a gente tem que implementar essa função aqui. Bom, uma função
né, como eu falei, ela é definida por um rótulo, o rótulo, né, tem o mesmo nome da função, então é getLargest number, vai ser o nosso rótulo, e ela termina com uma instrução de retorno. Pronto. Essa aqui é a cara da nossa função. Tá? Tem um rótulo de entrada e tem uma instrução de retorno. Bom, então agora a gente precisa implementar o corpo dessa função. A primeira parte é, a gente precisa criar uma variável largest, né, do tipo inteiro, e inicializar ela com o valor do primeiro elemento de numbers. Tá? Eu vou escolher, para representar a nossa variável largest, o registrador A0. Por quê? Porque lá no final eu já retorno, né, o valor de largest em A0. Então eu não vou precisar fazer nada lá no final. Então o A0, tá, vai representar o largest. Tá? Deixa eu colocar isso aqui embaixo, só para lembrar. Então A0 vai representar largest. Bom, agora eu tenho que colocar então em A0, tá, o valor de numbers de 0. Como é que eu acesso, né, um vetor? Bom, eu preciso primeiro do endereço base do vetor, né, que é o endereço do rótulo. Então eu vou carregar o endereço do rótulo num registrador qualquer. Eu vou usar o registrador T1, que é um temporal. Então load address T1, tá, numbers. Isso vai fazer com que o T1 receba então o endereço, né, do vetor, né, do primeiro elemento do vetor numbers. Tá? Aqui tem que ser numbers. Muito bem. E agora? Bom, agora basta eu carregar load word, tá bom? Eu vou carregar em A0 o conteúdo, tá? Porque o primeiro elemento, gente, está no começo do vetor. Então é simplesmente carregar, usando o endereço inicial do vetor, carregar da memória uma palavra de 4 bytes, tá? Porque é um inteiro. Então, estou fazendo aqui, largest recebe numbers de 0. Muito bem. Ok, agora que a gente já implementou essa primeira expressão, a gente precisa implementar o corpo do laço. Né? Como é que é o laço? Esse é um laço do tipo for, então ele tem uma expressão de inicialização, ele tem o teste de parada e ele tem a atualização. Então, a gente precisa escolher, nesse caso tem uma variável i, a gente precisa escolher um registrador para manter o i. Eu vou escolher o registrador, o T2 aqui, tá? Então, T2 vai ser o i. T2 vai ser o i. Tá? Deixa eu colocar aqui que o meu T1, por enquanto, ele tem o endereço de numbers. Legal. Então, vamos implementar primeiro a expressão de inicialização, que deve vir antes do laço. I recebe 1, né? Load immediate, T2, 1. Agora a gente tem um laço, então vou colocar aqui for, tem que colocar o rótulo. Aí a gente vai ter a condição de parada, né? Teste de repetição. Tá bom? E depois a gente tem o corpo do laço. E aí a gente tem expressão de atualização. Né? E aí depois a gente tem um salto de volta para o for. E pronto. Essa aqui é a cara do nosso laço for. Vamos lá. Expressão de atualização, bem simples, né? A gente pode simplesmente, nesse caso, incrementar o valor de i, né? Como i está em T2, a gente pode simplesmente fazer a ddi T2, T2, 1. E recebe e mais 1. Tá. Muito bem. Vou até apagar esse comentário aqui. Agora, o corpo do laço ainda não, vamos fazer primeiro o teste de repetição. Como é que a gente decide que a gente deve parar esse laço, né? Então lembra, o laço for, a gente testa, se essa condição, né, se essa expressão booleana for falsa, a gente salta por cima e continua, tá? Então onde é que esse rótulo continua vai? Aqui, ó, logo depois do nosso salto para repetição, né? Então vou colocar um conte de continue aqui. Tá? E a gente vai ter que saltar para esse conte se alguma coisa acontecer. Qual que é o teste? A gente vai saltar se o i for maior ou igual a 10. Tá? Como o i é do tipo inteiro, então a gente vai fazer uma comparação com o sinal. Então, como é que a gente salta se é maior ou igual? Branch greater equal. Né? Então, eu gostaria de saltar se for maior ou igual, né, comparando
o i, que é T2, com 10, né? Mas não existe essa instrução, a gente vai ter que botar um registrador aqui, tá? A gente vai escolher o registrador T3. Então, no registrador T3 eu vou colocar, né, T3, 10. Eu já vou colocar essa instrução fora do laço, para a gente não ficar gravando 10 em T3 toda iteração, tá? Então, o meu teste de saída é esse, tá? Se T2, que é o i, for maior ou igual a 10, né, que está em T3, a gente salta para count, tá? Então, o teste de repetição está implementado. O que falta fazer agora? Falta fazer o corpo do laço, tá? O corpo do laço, ele tem essa expressão aqui. Se numbers de i for maior do que largest, então a gente atualiza largest com numbers de i, tá? Aqui a gente lê numbers de i duas vezes, tá? Nesse código. Eu vou simplificar um pouco o código e eu vou ler numbers de i uma única vez e depois eu vou gravar isso num registrador e eu vou usar ele aqui para verificar se é maior do que large. Se for, eu só copio o valor daquele registrador para o large. Eu não vou fazer uma leitura da memória de novo, porque essa memória não foi modificada nesse meio termo, então eu não preciso fazer uma leitura. Então vamos lá. A gente vai implementar agora o corpo do laço, tá? Que ele tem que ser implementado aqui, entre essas duas linhas. Tá legal? Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é carregar o valor de numbers de i da memória num certo registrador. Eu vou colocar no registrador T4, que é outro temporário, tá? Então, tá ficando apertado isso aqui, né? T1 vai ser numbers, T2 vai ser i, T4 vai ser numbers de i. Muito bem. Então, como é que eu carrego em T4 o valor de numbers de i? Bom, vou usar um load word e eu vou gravar em T4. Eu quero fazer isso aqui, né? Numbers de i, mas isso aqui não existe em linguagem de montagem. O que eu preciso colocar aqui é um endereço, e é o endereço dessa posição, da posição de memória que grava o elemento numbers de i. Bom, esse vetor é um vetor de inteiros, então no endereço numbers, né? No endereço inicial, a gente tem o elemento 0. No endereço inicial mais 4, a gente tem que isso aqui é o endereço de numbers de 1. Né? Então, o numbers de i, na verdade, é endereço 0 mais 4 vezes i. Tá? Então, se i é 0, é simplesmente o endereço do primeiro elemento. Se i é 1, é o endereço do primeiro elemento mais 4. Se i é 2, é o endereço do primeiro elemento mais 8. E assim por diante. Então, eu preciso fazer aqui, eu preciso pegar o endereço de numbers de 0, que já está aqui, né, no registrador T1, e eu preciso somar com 4 vezes i. Tá? Então, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que multiplicar o valor de i por 4, tá? E depois eu vou ter que somar com essa base. Então, como é que a gente faz isso? Posso usar a instrução de multiplicação. Vou colocar de uma variável temporária, poderia ser em T5, por exemplo. Eu vou multiplicar o i, quem que guarda o valor de i é o T2, por 4. Tá? Eu acho que não tem essa instrução. Então, a gente vai ter que colocar a constante 4 aqui. Como é que a gente vai colocar a constante 4? Vou colocar ela num registrador temporário também. Vou colocar ela no registrador... Eu vou colocar ela no registrador T5. Tá? E aí aqui eu não vou usar T5, não vou usar T4. Então eu vou multiplicar i por 4. Tá? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Essa é uma edição no vídeo que eu fiz após gravar o vídeo. Durante a gravação desse slide, eu disse que essa instrução não existia, né? Ou seja, é uma instrução que está tentando multiplicar o valor de um registrador por uma constante. De fato, ela não existe. Né? Eu criei uma instrução aqui em cima, adicionei uma instrução para carregar a constante 4 no registrador de T5, só que durante a gravação eu esqueci de editar aqui e substituir 4 por T5. Tá? Então, nos próximos slides vocês vão ver o valor 4 aqui, mas na verdade deveria conter o valor T5. Vamos lá. T4 recebe i vezes 4. Né? E aí eu vou pegar o resultado dessa multiplicação e eu vou somar T4 com o endereço base de numbers, que é T1. Então agora a gente tem que T4 ele tem endereço numbers de 0 mais i vezes 4. Tá bom? Então agora eu posso simplesmente fazer um load word do endereço de
T4. Tá? E aí eu vou colocar o resultado em T4 mesmo. Tá? Pronto, eu acabei de carregar, então, nesse caso aqui, o valor, né? Então, T4 recebe numbers de i. Muito bem. Acabei de carregar o valor de numbers de i em T4. Agora eu tenho que verificar se ele é maior do que largest. Se ele for maior, então eu vou atualizar o largest com esse número. Tá? Então, como é que a gente verifica se o número é maior? Usando a instrução de comparação. Como é um vetor de inteiros, a gente vai comparar com o sinal. Então, branch, né? Greater than. Né? Se o T4 for maior do que o valor do largest, que é o A0, né? Na verdade, a gente vai verificar a condição inversa, né? Se for falso, isso a gente vai saltar, tá? Então, se ele for less equal, né? Ou seja, se o T4 for menor ou igual ao largest, a gente vai saltar a nossa condição. Então, eu vou chamar de end if aqui, um rótulo, tá? Eu vou criar um rótulo que é end if, e a gente vai continuar aqui, caso isso aqui aconteça. Se não, né? Então a gente vai atualizar, e como é que a gente atualiza? A gente vai mover para A0 T4. Pronto. Muito bem, com isso a gente implementou o corpo do nosso laço. Legal? Eu vou apagar aqui o restante dos comentários. E a gente implementou este código aqui. Então a gente tem a nossa variável global, a gente tem a função getLargestNumber, que coloca o endereço dessa variável global em T1, que é um temporário, carrega o primeiro elemento em A0, né? E aí a gente coloca algumas constantes aqui nos registradores T2, T3 e T5. A gente checa a condição de parada, se for maior ou igual, né? Ou seja, se for maior ou igual a 10, a gente salta para conte e retorna, né? Nesse caso, a 0 já contém o valor de retorno, não precisa fazer mais nada aqui. Senão, a gente carrega o valor de numbers de i, né? A gente multiplica o i por 4 e depois soma isso com a base do vetor. E a gente usa a instrução loadWord para carregar o valor da memória, né? A gente colocou no registrador T4 aqui. A gente reutilizou o registrador T4, né? A gente não vai precisar mais desse endereço, então eu estou reutilizando. E aí a gente salta, né, se T4 for menor ou igual ao largest, eu salto por cima dessa instrução aqui, né, e continuo o meu laço. Se não, eu venho aqui e executo essa instrução e atualizo a minha variável largest, né, fazendo ela conter agora o valor que a gente acabou de carregar da memória. E, por fim, a gente atualiza, né, a gente executa a expressão de atualização do laço, o i++, né, incrementando o registrador T2, e salta novamente para o início do laço para que a gente possa verificar novamente a condição de repetição do laço, né, e ficar nesse laço aqui até que essa condição seja falsa. Tá? Se ela for falsa, novamente a gente vai saltar para o rótulo conte e vai retornar da função. Então é isso. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tem que escrever uma função chamada busca caractere, que verifica se uma cadeia de caracteres terminada em 0 possui um determinado caractere. Então uma cadeia de caracteres é uma string, né, em C, é basicamente uma sequência de bytes na memória, onde cada byte tem um valor que representa um caractere, e ela é terminada quando a gente encontra um byte que tem um valor 0. Tá? Então, em C, para descobrir o tamanho da string, a gente tem que ir lendo byte a byte até encontrar o valor 0. Bom, então a entrada dessa função vai ser o endereço inicial da cadeia, tá? O endereço do primeiro byte, né, em A0, e em A1 vai ter o caractere a ser procurado. Um caractere é um único byte, né, e A1 é um registrador de 32 bits, então o valor que vai estar lá é o valor equivalente àquilo. Por exemplo, se o byte é o byte 48, que tem o valor 48, vai ter o valor 48 em A1. Ou seja, os bits mais significativos vão estar todos zerados. Tá? A gente não precisa se preocupar com isso. O importante é a gente saber que quando a gente carregar um valor da memória, para poder comparar com esse cara, a gente vai ter que se certificar de que a gente está carregando um byte, né, que é um valor sem sinal. Bom, e a gente vai retornar em A0, tá, o endereço da primeira posição da cadeia onde a letra ocorre, ou, se ela não apareceu naquela cadeia, o valor 0. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, uma função, ela tem um rótulo, nesse caso busca caractere,
e ela tem uma instrução de retorno. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é o rótulo e o retorno. Tá? Depois, como eu vou retornar em A0 a minha informação, eu vou liberar esse registrador para eu guardar nele o endereço, né, do meu primeiro elemento, ou o valor 0, caso eu não encontre esse endereço. Tá? Então eu vou pegar o que estava em A0 e vou copiar para A2. O que eu tinha em A0? Endereço inicial da cadeia. Então agora o endereço inicial está em A2. Tá? E eu vou criar um laço aqui que vai varrer essa cadeia até eu encontrar esse elemento. Ou até eu encontrar o valor 0. Tá? Então o que esse meu laço faz? Olha só, esse aqui é o nosso laço. Bom, a primeira coisa é, eu uso o endereço atual que está em A0 para a gente carregar um byte da memória. Nesse caso aqui vai ser o primeiro byte. E eu vou colocar no registrador T1, que é um temporário. Nota que eu estou usando a instrução load byte unsigned, que pega só um byte da memória, não está pegando 4 bytes, é a load word que carrega 4 bytes, e ela traz o byte sem sinal. Tá? Então eu peguei o primeiro byte da minha cadeia de caracteres, e aí eu já comparo se esse byte ele é igual ao valor 0. Eu estou usando o registrador 0 aqui, que tem a constante, sempre a constante 0 lá. Né? Então se T1, que é o valor que eu acabei de carregar da memória, for 0, eu digo que eu não encontrei, porque eu terminei de varrer minha string, tá? Eu acabei de encontrar o valor 0. Então eu salto para um rótulo não encontrei, e lá eu trato esse caso. O rótulo não encontrei é muito simples, olha. Ele tem simplesmente uma instrução que inicializa A0 com 0, porque eu vou retornar 0 caso eu não encontre, né? E executa a instrução RET. Tá? Bom, caso o T1, que é o valor que eu acabei de ler da memória, né, o meu caractere atual, ele não for 0, então eu venho para o próximo teste. Eu verifico se ele é igual ao valor que está em A1. Se for igual, eu salto para encontrei. Tá? Eu salto para encontrou e olha só que curioso. O A0 já contém o valor do endereço daquela posição. Então, na verdade, eu não preciso mover ele, tá? Tá como comentário aqui, tá? Eu não preciso fazer nada, eu simplesmente retorno, porque o A0 já contém o endereço do primeiro elemento que continha, do primeiro elemento da minha cadeia de caracteres, que era igual ao valor que estava em A1, ou seja, aquele caractere que a gente está procurando, tá? Bom, se não era 0 e também não encontrou, o que a gente faz? A gente avança para o próximo caractere. Como é que a gente faz isso? A gente incrementa o endereço de A0. Então A0 aqui é o endereço inicial da cadeia, mas a gente está usando ele como apontador, eu estou avançando, tá bom? Muito bem, então eu vou avançando de 1 em 1, né? E aí eu salto aqui para o laço novamente e eu continuo nessa brincadeira aqui, né? Verificando se eu já encontrei o final da cadeia, da minha string, ou se eu já encontrei o caractere que eu estou procurando. Tá? Enquanto eu não encontrar, né, nenhuma dessas duas situações, eu vou avançando de 1 em 1 o endereço. Por que de 1 em 1? Porque cada caractere ocupa 1 byte de memória, então a gente avança de 1 em 1. Se eu estivesse varrendo um vetor de inteiros, onde cada inteiro ocupa 4 bytes, eu ia avançar de 4 em 4. Tá? Bom, algumas coisas aqui que a gente pode mudar. Logo aqui no começo eu salvei o valor de A0 em A2, né? Porque eu achei que eu fosse talvez precisar desse valor para fazer alguma coisa. Mas depois eu cheguei à conclusão que eu não precisei para nada. Então eu posso apagar isso aqui. Ok? E, bom, essa instrução aqui, então, como eu falei, não é necessário, né? Então a gente pode apagar ela também. Pronto. Esse aqui é o nosso código. Tá? Tem uma outra simplificação que a gente poderia fazer aqui. O rótulo não encontrou, ele inicializa 0 com 0 e retorna. O rótulo encontrou, ele simplesmente retorna. Eu poderia simplesmente mover este rótulo para cima aqui, ó, e apagar essa instrução. Agora o não encontrou, ele inicializa 0 com 0, depois ele vem aqui e retorna. Se a gente saltar para encontrou, a gente simplesmente retorna. A gente não estraga o valor de A0, a gente preserva o valor que A0 tinha, que era o endereço. Pronto, esse aqui é o código final do nosso exemplo. Bom, pessoal, esse aqui é uma gravação que eu fiz após gravar os slides, uma retificação desse slide. Quando eu mostrei esse código para vocês, eu usei a instrução add para somar 1 no registrador A0. Na verdade, como eu estou somando uma constante, um imediato, eu preciso usar a instrução ADDI. Tá? Então, nesse caso, o código deveria ficar dessa forma. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Escreva um trecho de programa que determina qual o maior valor de um vetor de números inteiros de 32 bits. Então, olha, são números, né, inteiros, que ocupam 4 bytes cada um, e sem sinal. Então, são unsigned ints. Tá?
cujo endereço inicial é dado em A2. Olha, eu não estou pedindo para escrever uma função, estou pedindo para escrever um trecho de código. Tá? E inicialmente A3 contém o número de valores presentes na cadeia. Suponha que o valor em A3 é maior do que zero. Tá? Ao final do trecho, o A0 deve conter o valor máximo e A1 deve conter o endereço de memória onde se encontra o valor máximo. Bom, pessoal, então vamos ver como a gente resolve isso aqui. Tá? Eu coloquei um comentário aqui. Tá? Em A2 a gente tem o endereço inicial da cadeia, que é a base do nosso vetor aí, né? É um vetor de número de 32 bits sem sinal. A3 a gente tem o número de elementos, e em A0 a gente vai ter que colocar o valor máximo, em A1 o endereço, né, do elemento que tem o valor máximo. Bom, legal. Bom, como é que a gente começa isso aqui então? A gente tem que reservar uma variável para ter o valor máximo, né? Vai ser a variável A0, né? Como são sem sinal, né? Eu poderia inicializar talvez o A0 com valor 0, né? Mas uma coisa mais interessante seria inicializar já ele com um valor que existe, que é o valor do primeiro elemento do vetor, né? Como é um vetor que tem pelo menos um elemento, né? Tá aqui, ó. Então a gente poderia carregar o primeiro elemento do vetor e já colocar em A0, né? Então, vamos colocar em A0, tá? Load word, A0, vamos colocar, né, o primeiro elemento. Como é que a gente acessa o primeiro elemento do vetor? É o endereço base do vetor, né, o endereço inicial dessa cadeia de números, tá? O endereço que está em A2. E a gente vai colocar também, né, em A1, tá, o endereço desse elemento aí, que está em A2. Tá bom. Então agora a gente já inicializou o valor máximo e o endereço do valor máximo, né? A gente está usando como base aqui o endereço e o valor do primeiro elemento. Agora a gente tem que fazer um laço que vai percorrer o nosso vetor, verificando se tem algum elemento que tem valor maior do que esse A0. Se tiver, a gente atualiza o valor e atualiza também o endereço. Tá? Então a gente vai fazer um laço. Muito bem. A3 contém o número de elementos da cadeia. Tá? A gente já leu o primeiro elemento aqui, então a gente pode pegar e subtrair de A3, né, o valor 1, para decrementar o número de elementos que já foram processados. Tá? Então eu vou fazer isso, eu vou usar o próprio A3, que é o número de elementos da cadeia, como um contador. E eu vou contar, eu vou decrementando esse contador até chegar em 0. No momento que chegar em 0, eu terminei, tá bom? Terminei, então vou criar um rótulo terminei. E aí dentro do meu laço, a primeira coisa que eu vou verificar se eu já terminei. Então eu vou branch greater equal, né? Não, less equal. Se o meu A3 for menor ou igual a 0, né, eu vou soltar para terminei. Tá bom? Então, quando o A3 vale 1, ou seja, só tem um elemento, a gente já carregou esse elemento aqui em A0 e em A1, aí decrementou o A3, ele foi para 0, branch less equal, né, ele já vai sair do laço. Tá bom? E aí eu terminei, aqui embaixo a gente já sabe que o A0 tem o maior valor e o A1 tem o endereço do maior valor. Tá legal. Para o caso base, né, que é quando o A3 vale 1, já está correto. Bom, e se A3 for maior do que 1? A3 for 2, por exemplo, né? Então a gente vai decrementar aqui, ele continua sendo maior do que 0, a gente tem que entrar no nosso laço agora. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, o endereço que está em A2, né, ele aponta para o início da cadeia. Né? A gente vai avançar. Tá? Então a gente vai fazer agora A2 apontar para o próximo elemento. A gente vai avançar 4 unidades. Tá legal? E agora a gente vai carregar o próximo elemento dessa cadeia. Tá? Quer dizer, o elemento que está no endereço atual. Então a gente vai colocar isso num registrador temporário, tá bom? E agora a gente vai comparar o valor que a gente acabou de carregar com o valor atual máximo, que está em A0, tá? Então, se o valor de T1 for, né, maior, quer dizer, eu vou fazer a comparação ao contrário. Se ele for menor do que o A0, tá? Branch less than unsigned, porque são valores sem sinal, então eu vou pular o valor. Ou seja, eu não vou atualizar, tá? Deixa eu colocar aqui, pula valor.
Do contrário, eu vou atualizar o maior valor. O maior valor, então, agora é, né, o cara que eu acabei de ler. Então, se o T1 for menor do que o A0, né, less than, né, ou less equal, na verdade, né, se ele for o menor ou igual ao A0, então eu não vou atualizar o A0, tá? Do contrário, eu vou atualizar o A0 com T1, né, e eu vou atualizar também o A1 com o endereço atual, que é o endereço A2, tá bom? Bom, uma vez que eu já fiz o teste para ver se o elemento atual é o maior ou não, né, eu vou decrementar o número de elementos processados. E eu vou saltar novamente para o nosso laço. Pronto. E aí aqui novamente vou verificar se a gente já terminou. Se não terminou, eu vou avançar o endereço, né, o apontador para o próximo elemento, vou carregar o próximo elemento, vou comparar esse elemento com o maior atual. Se ele não for maior, então eu vou simplesmente pular esse elemento e vou decrementar o número de elementos processados e continuar. Se ele for maior do que o A0, então eu vou atualizar o A0, né, com esse valor e eu vou atualizar o A1 com o endereço atual. Essa é uma forma de se resolver esse problema com o laço.